Aleluia. Pai do Senhor, igreja, vamos ficar sentados um minuto, em nome de Jesus. Daqui a pouco estaremos orando pelas nossas crianças, no nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Vamos abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31 e seguintes. E diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. É preciso entendermos, igreja, algo muito importante. Vivemos permanentemente em batalha espiritual. A função do inimigo de nossas almas, ela permanece a mesma: matar, roubar e destruir. E é interessante aqui salientar que o Senhor, como nosso intercessor, como nosso mediador perante o Pai, Ele tem pelejado pelas nossas vidas, porque os intentos do maligno permanecem o mesmo, até que o Senhor vem em glória. Amém, igreja? Mas o ponto crucial aqui é essa referência que deve fazer com que reflitamos de forma muito mais profunda. E disse o Senhor: e quando você se converter, Pedro é a exata figura da igreja. Nós somos como Pedro. Pedro aqui ainda não era um com o Senhor. Nós temos exatamente as mesmas características de Pedro. Somos carnais, impulsivos, negamos a Cristo com os nossos comportamentos. A nossa impulsividade faz, por mais que reconheçamos que Cristo é o Rei dos nossos corações, o nosso Senhor, mas a nossa vida prática muitas das vezes o nega. E o ponto crucial daqui é: quando Pedro se converter, quando a igreja, nós nos convertermos. E a pergunta é: meu Deus, Pedro, ele caminhava com Cristo. Ele, o seu irmão Tiago e João eram os mais achegados do Senhor. E o Senhor, ele traz para Pedro e estabelece sobre este precioso servo como pedra fundamental da igreja. Em outras palavras, é aquilo efetivamente que somos. Porque para convertermos os nossos corações ao Senhor, precisamos nos fazer um com Cristo. Logo, um com Cristo também somos um com o Pai, amém? A conversão é um processo muito profundo. E hoje, como um momento tão sublime da Santa Ceia, momento em que somos devolvidos para Cristo, precisamos deixarmos de ser meras lagartas rastejantes. Quando observamos alguns fenômenos da natureza, quando
vemos a lagartinha, aquela que rasteja, comendo o pó da terra. Somos nós, seres humanos, homens e mulheres cheios de conflitos, porque confundem de forma tão primária o ser com o ter. O ser humano, ele busca o ter desde o momento em que ele é lançado aqui nesse plano. E quando não entendemos, assim como Pedro, com toda a sua impulsividade, de forma tão impetuosa, intempestiva, sempre muito afoito, afobado, assim como nós o somos, precisamos passar pela mesma metamorfose da lagartinha. Somos seres terrenos, rastejantes, mas quando a lagarta ela entra no casulo, quando nós entramos no sepulcro com Cristo, somos efetivamente transformados em seres alados, em seres celestiais. Se não houver transformação, a transformação, o milagre da transformação só ocorre quando de fato nos convertemos, quando nos tornamos um com Cristo, quando as obras das mãos capazes do Espírito Santo transformam a nossa essência, não mais numa essência terrena, efêmera, rastejante, mas numa essência poderosa, porque a nossa essência em Deus transforma a nossa existência. Quando coexistimos com Cristo, não podemos mais estarmos na forma da forma. Os amigos do mundo são inimigos de Deus. Não são as vestes, não temos doutrina de vestes. Temos a liberdade que nos for ali concedida no madeiro. Jesus nos tornou livres. Mas é preciso que entendamos o processo da transformação. E essa igreja, ao longo desses séculos, ela contraiu uma espécie de esquizofrenia gospel. Precisamos compreender, com a nossa consciência em Deus, quem somos. E não conseguimos conquistar a nossa eternidade através das obras. O livro de Romanos é claro como o sol que brilha ao meio-dia. A igreja moderna, nessa esquizofrenia espiritual, pseudo-espirituais, pseudo-cristãos, que de forma arrogante, eles acham que Deus lhes deve a eternidade porque são bons. E tão somente por acharem serem bons, já se tornam maus. Estes pseudo-espirituais, eles olham as pessoas, os pecadores, e fazem acepção, seja pela forma como elas vestem, pela opção sexual delas. E Cristo, Ele não veio na forma da forma. O Senhor Jesus, Ele veio desprovido de formosura. Não veio loirinho, de cabelo lisinho, de cútis, de pele branquinha, num cavalo branco. Jesus, Ele acolhe a prostituta. Ele está assentado junto com pecadores, confrontando o sistema religioso. E aquele mesmo sistema religioso que crucificou e matou o nosso Senhor, é o mesmo sistema religioso que tem matado muitos cristãos. Uma igreja que não cuida, uma igreja que está na forma da forma, moldada com as características do mundo. E assim como Pedro, o Senhor Jesus está dizendo que essa igreja precisa de conversão. Não basta conhecer, não basta andar junto,
precisa dessa metamorfose que tão somente o Espírito Santo é capaz de nos proporcionar. Somente o Espírito Santo tem o poder e a capacidade de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando essa religiosidade que mata muitos cristãos, muito mais do que as balas perdidas, muito mais do que o ISIS, igrejas são destruídas por lobos travestidos de ovelha, falsos pastores, falsos líderes, pessoas assim como os líderes, tal como as pseudo-ovelhas, que estão mais interessadas em estabelecer os seus reinos terrenos do que preparar a igreja para a gloriosa vinda do Messias. Precisamos compreender a importância dessa transformação individual, deste avivamento individual. Nós não estamos no tempo do avivamento, nós estamos sobre a linha do tempo profético da igreja que resiste. Fé, fidelidade. O apóstolo Paulo nos trouxe uma consideração em Deus muito importante: apresentai os vossos membros, mentes, como um sagrado ofício, como um sacrifício. Precisamos compreender que numa fonte doce não jorra, não verte água saloba. Ou estamos com Cristo, ou não estamos com Cristo. Mas a nossa salvação é mediante a fé, é dom de Deus, através da obra concluída na cruz do Calvário, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, como o dia de Santa Ceia, é um momento glorioso de reflexão. Essa igreja esquizofrênica que não tem parte com Cristo, muitos líderes, eles não permitem que parte da liderança ou da membresia participe da Santa Ceia, porque ele faz juízo de valor sobre quem é digno e quem não é digno. E eu não encontro nas Sagradas Escrituras que os líderes foram constituídos como juízes. Muito pelo contrário. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. E o momento de Santa Ceia é um momento de reflexão profunda. O momento de Santa Ceia é um momento de uma viagem interior profunda. É um momento de liberação, de perdão. É um momento de pedir perdão, de se comprometer com o Espírito Santo, em se tornar efetivamente um pacificador, porque para transformarmos vidas, precisamos nos tornar o que? Agentes transformados, convertidos, sermos um com Cristo. O momento da Santa Ceia, tomá-la de forma digna, é refletirmos na profundidade do sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Cordeiro este perfeito. E aquele que se acha digno já não é digno, tal como o pseudo espiritual, quando se acha bom, ele já é mau, porque ele já faz acepção. Não podemos confundir presunção com convicção. Termos a convicção da nossa salvação e presunção. A humildade é uma característica de um verdadeiro discípulo. E tomá-la dignamente é nos arrependermos dos nossos pecados, das fofocas, do pecado sexual, dos pensamentos. Mas é importante entendermos a importância da liberação de perdão, do esvaziamento. O eu sou, ele só habita nos templos, nos vasos que estão vazios de si mesmos. Xícara vazia, é preciso nos despirmos. E Pedro só se tornou Pedro porque ele era quem ele é. Não podemos, como os fariseus, hipócritas, os saduceus,
vivermos uma fé sem frutos, sem justiça. Não podemos fazer como os religiosos. Precisamos sermos quem somos. Não vai ser a veste que vai salvar, mas sermos autênticos. A igreja, nessa patologia espiritual perversa, ela separa o pecador. Mas Jesus, ele veio para os sãos? Não. Jesus veio para nós, doentes, enfermos, carentes da sua gloriosa presença. Precisamos compreender isso e sermos como um girassol. Onde está o sol da justiça? Onde está Cristo? Precisamos acompanhá-lo, não perdermos de vista, porque Pedro, numa fração de segundos, quando ele tira o mestre do foco, ele então começa a afundar. Quando tiramos Cristo da nossa visão, perdemos o Senhor de vista, o resultado é sempre uma tragédia. E eu convido você para refletir individualmente, porque hoje é noite de festa, hoje é noite de redenção, hoje é noite de eternidade, hoje é noite em que as promessas do Senhor hão de se cumprir sobre as nossas vidas, porque nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Ele pagou a nossa conta. Não existe bondade em nós. Essa igreja afastada, que ainda não se converteu, como Pedro aqui, ela tem a presunção de achar que, por ser boa, ela vai encontrar com a salvação, mas não. A palavra é clara, Deus não irá estabelecer nenhum galardão sobre esse tipo de gente que acha que é alguma coisa. E a palavra é clara, aqueles que acham que são alguma coisa, nada são, assim diz o Senhor. Precisamos compreender, precisamos hoje nos rendermos aos pés da cruz. Aqueles que quiserem, no momento oportuno de reflexão, dobrem os seus joelhos, peçam perdão, liberem perdão, e se comprometam individualmente em se tornarem as borboletas aladas, seres celestiais. Ser um com Cristo, ser um com Cristo é a glória, a metanoia, a mudança de comportamento, de mentalidade, o selo da eternidade. Mas é preciso que sejamos como Pedro, autênticos. É preciso que busquemos confessar os nossos pecados. A palavra diz, trazer à luz. É preciso nos despirmos da nossa arrogância, do nosso orgulho, porque confessar pecado é exatamente matar o eu. Precisamos o quê? Matar o eu. E quando somos um com Cristo, é o momento em que não vivo mais eu. Olha a unidade, porque Cristo vive em mim, vive em nós. Amém, igreja? No nome de Jesus, então, reflitam de forma muito profunda nessa viagem interior, nessa introspecção, porque hoje é um dia de festa, é um dia de redenção. Como eu já lhes disse, é o momento em que somos devolvidos para Cristo. E existem igrejas que impedem pessoas de serem de fato regeneradas com Cristo, porque é uma promessa, é um mandamento, é uma ordenança, é um momento em que estamos em comunhão. E o sangue do Senhor Jesus, ele só vai verter e circular como os nossos próprios corpos. Se nós somos como os membros do corpo, nesta analogia, então se removemos a mão do corpo, ela vai necrosar, porque ela não tem mais o oxigênio do Espírito Santo por intermédio do sangue do Senhor Jesus. Porque o óleo só atua, o Espírito Santo só atua quando antes passou o sangue para trazer a purificação. Amém, igreja? Então reflitam na profundidade deste momento tão solene que nos foi apresentado pelo nosso Senhor, pelo Cristo, pelo nosso Messias, pelo Rei da glória, pelo Rei dos nossos corações. É muito importante, tal como confessar o pecado, mas pedir perdão, porque é difícil. Confessar pecado é difícil.
é sair, é descer, é diminuir para que ele cresça. Pedir perdão é descer. É descer. Estevão sendo apedrejado, injustiçado. Ele disse: Deus mata todo mundo? Não. Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Essa é a nossa essência em Cristo. É neste momento em que nos tornamos um. É quando não vivemos para nós mesmos, para a nossa própria justiça, para o nosso próprio orgulho, para o nosso próprio prazer, as nossas sensações, o pecado, os prazeres da carne, mas para a nossa convicção. Amém? No nome de Jesus.